Fala, meu povo! Voltamos à programação normal pós-Oscar, mas vamos falar um filme que estava sim presente no Oscar. Estava presente na categoria Melhor Atriz, em que Glenn Close estava concorrendo por este filme. Eu estou falando de A Esposa. O filme é baseado num livro de uma escritora nova-iorquina chamada Maggie Wolitzer. O filme demorou 14 anos mais ou menos para ficar pronto e é um filme bem interessante sobre as relações dentro da família, principalmente sobre o casamento, sobre a estrutura do casamento e sobre a posição da mulher mais do que qualquer outra coisa dentro dessa estrutura, da maneira como é apresentado no filme. Ele começa de um jeito bem interessante, assim, a gente começa sendo apresentado para esse casal, que são o Joey e a Joan Castleman, e eles estão na cama, é um momento meio fofo, assim, do casal, e logo na sequência a gente vai saber que o Joey ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E a história tem tudo a ver com isso, né? Na verdade, se a gente for pensar na sinopse do filme, basicamente a sinopse é: casal viaja a Estocolmo por conta do marido ter recebido o prêmio Nobel, e isso faz com que alguns ressentimentos e amarguras que estavam guardadas lá do início do casamento venham à tona e uma crise seja eclodida aí, fazendo com que a esposa repense o casamento. Hello, Ivan. Hello, Mrs. Castleman. Is that you? Yes. This is Mr. Arvid Engdahl calling from the Nobel Foundation in Stockholm, Sweden. O diretor desse filme é o sueco Björn Rung. Ele é muito acadêmico, assim, na direção dele. Você não vê nada muito autoral, assim, no que ele tá fazendo nesse filme. O único momento que dá levemente pra sentir uma mão da direção aí é no momento em que a personagem da Glenn Close, Joan, conversa num bar com o personagem do Christian Slater, que é o Nathaniel Bond, que é um cara que quer fazer a biografia do Joey. E aí ele até faz uma direção convencional, né? Porque a gente chama de plano e contraplano. O que é isso? Geralmente, quando você está assistindo uma entrevista na televisão, você percebe que a câmera foca no entrevistador quando ele está fazendo a pergunta e corta para o entrevistado para ele responder, e vai fazendo esse jogo de cortar para o entrevistador, cortar para o entrevistado. E é basicamente isso que ele faz nessa cena. Ele vai cortando para o Nathaniel, para John, para o Nathaniel e para John. E levemente ele vai aproximando a câmera, chegando assim numa proximidade de um close, conforme a tensão da conversa vai crescendo. Mas esse também é o único momento que eu me lembro de ter notado algum sinal de direção, assim. Algumas coisas fazem impulsionar essa crise, né? Uma delas é o próprio Prêmio Nobel e a outra é o Nathaniel Bond, que faz gerar algumas outras coisas. Então, o filme precisa desse personagem para que as coisas aconteçam. Contudo, ele aparece muito pouco. Acho que a cena mais comprida que ele aparece é justamente essa, conversando com a Joan. E ele é incômodo tanto para a família lá, né? Porque eles não querem, o Joey não quer ser biografado, então ele não gosta muito desse cara, quanto pra gente, porque ele é insistente e ao mesmo tempo, quando a família, no lugar da Joan, depois o David, que é o filho, dão abertura para esse cara e gastam tempo com ele, fazendo com que ele entre na cabeça deles e cause crises na família, é até incoerente, porque se ele já é uma persona não grata desde o início do filme, por que raios eles foram dar audiência pra esse cara? Sabe assim, não faz muito sentido, assim. Achei que foi uma derrapadinha ali nesse sentido. Aproveitando para falar do personagem David Castleman, que é interpretado pelo Max Irons, é um personagem totalmente inútil, que realmente, por mim, não precisava estar no filme, porque é um personagem chato e ele é interpretado de um jeito que ele é só um cara mimado que quer muito a aprovação do pai e não consegue, e ele é frustrado por causa disso. E o personagem podia ser muito mais do que isso. É óbvio que não ia ter tempo de tela para ficar aprofundando esse personagem, até porque não é essa a proposta da história. A história tá ali para investigar o casamento e a posição daquela mulher dentro daquele casamento. Mas não precisava ter deixado esse personagem, esse filho, tão estereotipado, sabe? Tão plano, tão superficial. Eu achei bem desnecessário, e eu achei também que a interpretação do Max deixa bastante a desejar, acho pedante até. E a cena de mais impacto deles, que é quando o David coloca os pais contra a parede,
não é tão forte quanto poderia ser. São os flashbacks que nos ensinam e nos mostram quem é esse casal, né? Então a gente vai encontrar eles, né, já idosos, interpretados pela Glenn Close e o Jonathan Pryce. Mas a gente também precisa conhecer eles na juventude para entender o começo de tudo isso. E é para isso que servem esses flashbacks. Eu não desgosto dos flashbacks. Eu acho que eles são bons, eles são úteis, e principalmente porque os atores que interpretam esses personagens mais jovens, eles são muito bons e eles têm uma química muito boa. Então faz com que o casal crie mais credibilidade pra gente como espectador, né? E uma curiosidade sobre os flashbacks é que a atriz que interpreta a Glenn Close jovem é a filha da Glenn Close, Annie Stark. Your story, I found it to be quite good. I had some potential. So what about Joe? Did he encourage you to keep writing? A Joan, ela é construída dentro da coisa contida, das minúcias. Porque logo quando a gente é apresentado a ela, a gente vê uma mulher muito devotada ao marido, que tá ali separando o remedinho dele, falando que ele tem que, sei lá, vestir um casaco, cuidando dele até de um jeito bastante maternal, e que fala super pouco, que é super tímida, e as reações dela são sempre muito pequenas, mas que existe muito rancor, muita amargura, muito ressentimento, muita coisa mal resolvida dentro dela. E tudo isso tá a ponto de explodir. E o processo do filme é esse processo de começa a nascer uma faísquinha, essa faísquinha vai aumentando até que chega no final do filme e ela explode. E a Glenn Close consegue dar conta disso de um jeito muito maravilhoso. Logo de cara, quando ligam, né, pra eles pra falar que o Joey ganhou o prêmio Nobel, o Joey fala assim, espera que eu quero que a minha esposa pegue a outra linha do telefone. E aí ela vai pegar a outra linha e os dois escutam a notícia juntos ao mesmo tempo. E o Joey fica ali eufórico e a Joan tem uma reação estranha, ela fica catatônica com a notícia. E aí você fica, já causa o primeiro estranhamento, você fica, tem alguma coisa errada. Calma aí, ela ficou triste? Ela ficou feliz? Não entendi. O que tá acontecendo? Então, tudo isso já vai causando um estranhamento. E isso vai acontecendo ao longo do filme até que chega naquela cena maravilhosa, que é a cena em que o Joey faz o discurso de agradecimento pelo Nobel. E ela é um lugar que, uma grande plateia, né? Eles estão todos sentados, parece que vai ter um jantar, alguma coisa desse gênero. E ela tá escutando esse discurso dele e o semblante dela vai mudando de um jeito fenomenal, e você fica, ele tá falando, é quase como se você esquecesse que você tá escutando ele dizer, ele falar alguma coisa, e você fica imerso no rosto daquela mulher, assim, você fica tipo, meu Deus, calma, meu Deus, ela vai explodir, meu Deus do céu, tipo, você fica acompanhando essa tensão crescente que explode só no rosto dela. Ela não precisa ser verborrágica, ela não precisa dizer nada, tá ali, entendeu? Tá expresso na cara dela. Quero falar um pouco do Jonathan Pryce. O Jonathan Pryce tá muito bem nesse papel do Joey. O Joey é um cara egocêntrico pra caramba, que adora ser o centro das atenções e tal. Mas eu achei que ele é construído de um jeito muito vilanesco, e eu não sei se eu gosto muito disso. Inclusive, quando tem os flashbacks e ele é interpretado pelo Harry Lloyd, só reforça essa posição, porque a gente descobre que eles se conheceram numa situação em que o Joey era o professor e a Joan era aluna dele na faculdade, e que Joey era casado e tinha um bebê pequeno em casa. Então você já fica assim, cafajeste. Total cafajeste, total manipulando essa aluna, ele tá ali numa posição de superioridade, o que vai reforçando o cara garanhão e mulherengo que a gente descobre que ele continua sendo quando idoso, entendeu? Então acaba transformando ele nesse vilão. Mas se você olhar com sutileza, com generosidade, você vai perceber que ele também tem as suas nuances. Ele se sente também frustrado por uma série de coisas, entendeu? Ele vive uma vida vazia de aparências e de total dependência dessa esposa também, por vários motivos, além dos emocionais. Então é uma via assim de mão dupla. Eu acho interessante como isso é mostrado no filme. E é interessante porque no começo eu fiquei assim,
Não tô entendendo direito, porque logo que eles chegam em Estocolmo, você percebe que existe uma necessidade e uma preocupação do Joe em sempre inserir a Joan no meio. Então, assim, ninguém tá nem aí pra Joan, porque ele que ganhou o prêmio Nobel, mas ele tá sempre, deixa eu apresentar minha esposa, você conhece a minha esposa? Não sei o que da minha esposa. Então você fala, tem um esforço, mas por que ela tá tão incomodada com esse esforço dele, né? E a gente vai entender o porquê que esse esforço dele acabava humilhando mais ela do que realmente dando algum respeito ou colocando ela num lugar de evidência. My wife, Constance, is a scientist. Oh, my wife doesn't write, thank God. Espero que vocês tenham gostado do que eu disse, espero que vocês tenham assistido esse filme, porque eu acho um filme bastante útil, que suscita várias discussões interessantes. E não esquece, é claro, de dar like nesse vídeo, compartilhar para todo mundo, comentar aqui o que vocês acharam. E se ainda você não fez, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.